Olá, boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas. O tema da live de hoje vai ser como dobrar as vendas da sua loja, entendendo o biotipo da cliente. A gente sabe que a cliente, ela é a estrela da sua loja. Então, é importante que vocês entendam que cada cliente possui o seu próprio padrão. A gente vive aí a ditadura da beleza, a ditadura dos padrões. Então é importante que vocês que lidam diretamente com essas mulheres, que vocês também se posicionem, tá? Que vocês adotem uma postura de acolhimento, de entendimento e, acima de tudo, de compreensão. Então, você entender, né, como é que aquela cliente enxerga o próprio corpo, né? O que é que ela gostaria de valorizar no seu corpo? O que é que ela gostaria de disfarçar? E como é que você, lojista, pode ajudá-la, né, a encontrar ali algo que satisfaça os desejos dela. Então é importante que vocês tenham esse atendimento humanizado, né, focado na cliente, tá? Então observar, né, existem as técnicas que a gente aplica de morfologia corporal, tá? Associado ao desejo de imagem da cliente. Então é importante, né, se uma cliente, por exemplo, ela tem um quadril largo e ela quer valorizar esse quadril, o que é que você pode fazer? Qual o produto da sua loja que você pode entregar para ela valorizar esse quadril? Ou então, se uma cliente quer disfarçar o braço, por exemplo, qual é o produto que você vai ajudar essa cliente a atingir esse objetivo? Ou seja, para que ela consiga atingir o desejo de imagem dela. Então, é importante a gente sempre aliar o desejo de imagem da cliente, né? O que é que ela gosta de valorizar no corpo dela, o que é que ela gosta de disfarçar. E associado a isso, você pode aplicar as técnicas, tá? Então a gente sabe que através das cores, através das modelagens, a gente consegue, né, fazer esse jogo de proporções. Né? Por exemplo, sua cliente tem os ombros largos e ela quer disfarçar. Então, você saber que a cor escura retrai e a cor clara, ela expande, né? Então, determinados decotes vão valorizar ainda mais esses ombros. Então, quais são os mecanismos que vocês podem mostrar a essas clientes, né, para ajudá-la a realmente, né, comprar de forma assertiva? A venda assertiva, ela passa pela compra assertiva da cliente também. Uma cliente satisfeita, ela compra muito mais, né? Então, você perceber que esse atendimento humanizado, né? Você tentar enxergar com os olhos do outro, enxergar com os olhos da sua cliente. Existem padrões, a gente sabe, mas não são os padrões da sua cliente. Então façam um mergulho no desejo de imagem dessa cliente para ver realmente o que de fato ela quer, né? A gente tem aí as 5 nomenclaturas, né? O ampulheta, o triângulo invertido, o triângulo de base, o retângulo, oval. São nomenclaturas que é uma forma didática, né? De se visualizar melhor, né? De se fazer analogias. Mas a intenção não é encaixar ninguém em padrões, né, em nomenclaturas, mas sim de você conseguir visualizar
essas proporções. O corpo humano é arquitetura pura, né? Questão de proporções. Então, por exemplo, se a sua cliente ela tem o quadril largo e ela quer equilibrar essa silhueta, por quê? Porque é um desejo de imagem dela. Então, você saber que se você colocar uma cor clara na parte de cima, vai expandir essa região e vai equilibrar com a parte de baixo. Então, assim, esse conhecimento agrega valor aos produtos da loja. Então, é importante que vocês entendam que uma cliente, quando entra na sua loja, ela não vai querer comprar só produto. Ela vai querer o quê? Resgatar a autoestima dela, a autoconfiança. Ela quer comprar transformação na sua loja. E na hora que ela tem esse atendimento, que a equipe de vendas fala para ela, olha, se você quer valorizar essa determinada região do seu corpo, porque você não usa uma estampa dessa maneira, né, com um fundo escuro, ou porque você não usa um decote, né, com a alça mais larga. Então, você embasar, você explicar para sua cliente o que realmente vai fazer diferença. Porque não adianta, gente, ela levar uma peça, chegar em casa e não gostar e ficar ali, né, encalhada no guarda-roupa. Então, a partir do momento que ela compra de forma assertiva, essa sua venda passa a ser assertiva também. Por quê? Porque ela volta na sua loja, ela vai querer essa consultoria novamente, ela vai querer esse tratamento humanizado. Então, hoje, você ter esse olhar, né, para cliente, tá? Você realmente saber, né, qual é a modelagem que se encaixa para cada cliente. Quais são as cores, né, que vão ali ajudar no desejo de imagem dessa cliente que quer disfarçar a barriguinha, por exemplo. Então, essas informações são informações preciosas e fundamentais no varejo de hoje, tá? Então, tenham isso em mente, né, essa questão da humanização. A cliente, ela quer muito mais do que um produto. Ela quer realmente uma transformação. Ela quer chegar na sua loja, ela quer resgatar essa autoestima, a autoconfiança. Então, a gente sempre associa, né, a questão das proporções com o desejo de imagem de cada cliente. Então, muitas vezes a gente vê lojistas reclamando de estoque parado, de peças encalhadas, mas muitas vezes essas mesmas lojistas não oferecem as modelagens adequadas para cada cliente, tá? Então, assim, na maioria das vezes não existe esse conhecimento prévio a respeito das proporções, né, da questão da harmonia. E a cliente, ela quer isso. Ela quer chegar na sua loja, ela quer se reconhecer no espelho. Não é qualquer modelagem que vai se encaixar, né, naquela cliente. Então, ter essa sensibilidade hoje é fundamental. Vocês tentarem entender essa questão das proporções. Por exemplo, o que eu falei, um exemplo do quadril largo, se ela quer realmente, se for do desejo de imagem dela, equilibrar essa silhueta, então faz o contraponto na parte de cima, tá? Então, de repente, existe uma cliente que quer valorizar o colo. Como é que você faz para valorizar o colo de uma mulher? Então, assim, chamar atenção para aquele local. Então, a estampa, qual é a estampa adequada para aquela cliente que tem o ombro largo e quer disfarçar? É uma estampa com um fundo claro? É uma estampa com um fundo escuro? Tudo isso é muito rico em termos de informações que você acaba transmitindo para a sua cliente. E isso gera segurança nas suas clientes. E outra, melhor, né, que ela compra aquela peça e passa a usar
né, de fato, porque muitas vezes a cliente compra e fica ali encalhada. Então, assim, ter esse cuidado de não é vender por vender, né, é vender, né, sabendo que aquela cliente vai ficar satisfeita. Esse tipo de atendimento é o que faz a sua loja dobrar as vendas. Na hora que você apresenta mais de uma peça para sua cliente e todas essas peças se encaixam com o padrão único dela, ela passa a comprar muito mais. É isso que a maioria das lojistas às vezes não consegue enxergar. Então, é importante, né, que vocês se entreguem também ao atendimento dessa forma, com base, com informações, né, nutrindo ali a cliente, né, de todas os conhecimentos. Para quê? Para que ela realmente se sinta confortável na própria pele. A gente já vive uma sociedade que cobra muito, né, a questão da beleza, do corpo perfeito, tá? Então, assim, é tanto que uma das coisas principais que a gente vê que gera maior engajamento numa loja é quando a própria lojista veste as peças da loja. Por quê? Porque as clientes se projetam na lojista. As clientes percebem que a lojista tem um corpo real que nem o delas. Então, tudo isso, gente, hoje tá muito forte, tá muito latente essa questão da humanização. Tá se distanciando cada vez mais essa coisa do inatingível, do corpo perfeito. Então, assim, valorizem, né, cada cliente que entra na loja. Essa questão de posicionamento, né, ter uma postura de acolhimento, né, de entendimento e compreensão, né, você compreender ali e entregar o que de fato a sua cliente precisa, independente de tendência, independente de padrões, independente, né, se a blogueira X usou. Então, assim, se voltar para cliente, então esse tipo de atendimento, né, um atendimento humanizado, um atendimento personalizado, é o que vai fazer a sua loja sair para um outro patamar, é o que vai fazer a sua loja vender muito mais. Uma cliente que tem um contato com peças, com todas as peças que realmente representam o desejo de imagem dela, as chances dessa cliente comprar mais de uma peça, né, as chances são muito maiores. Então, por isso que hoje a gente percebe que as lojas que adotam essa postura de realmente entender, né, o que é que essa estampa vai provocar no corpo dessa cliente, o que é que essa alça, né, uma alça mais grossa, pode proporcionar no corpo dessa minha cliente, o que é que esse volume aqui na manga tá comunicando. Será que essa cliente em específico ela realmente quer comunicar, né, algo, né, com volume? Então, essa aproximação da lojista com a cliente no sentido mais íntimo mesmo, mais intrínseco. Então, assim, é o que gera hoje, né, uma conexão. É o que faz a sua cliente, quando pensar em as compras, pensar na sua loja como a primeira loja. Então, assim, é importante que vocês se atentem para essas questões, porque a questão do corpo, né, as pesquisas mostram que a maioria das mulheres tem alguma questão com o corpo, né? Então, assim, a gente ter essa sensibilidade, né, quando a gente chega numa loja e é acolhida dessa forma, quando a lojista ela mostra uma determinada calça com um determinado modelo, porque ela sabe que aquele modelo, né, fica melhor em mim, se adequa ao meu biotipo e tem a ver com o meu desejo de imagem. Então, isso gera uma diferença enorme na questão, né, de posicionamento, tá? Hoje as lojas que se posicionam dessa forma, com uma aproximação maior da cliente,
elas já estão em outro patamar. Então, assim, não é só conhecer idade, profissão da cliente, não é sobre isso, não é sobre faixa etária, é sobre conhecer a cliente a fundo. Cada cliente que entra na sua loja, você como uma lojista que também entende, né, das técnicas, você precisa saber qual é a calça, a modelagem que vai se adequar para essa cliente que é mais formal, mas que ela quer valorizar o quadril. Então, assim, são várias questões que vocês precisam analisar na hora que vai fazer um atendimento, tá? Então, a questão do estilo, os truques de styling, as cores, como eu falei, existem cores que expandem, outras cores retraem. Então, se você colocar uma cor que expande numa região que a cliente não quer chamar atenção, vai ter o efeito contrário. Então, por exemplo, vamos supor que a cliente, ela quer disfarçar a região dos seios, né, aqui. Então, se você colocar uma cor mais clara, é importante você explicar para ela que aquela região ali vai expandir ainda mais, tá? Então, assim, ter esse conhecimento gera segurança. Então, a cliente, ela passa a ter segurança na lojista e na marca de um modo geral. Então, conhecer as técnicas e associar as técnicas ao desejo de imagem da cliente é o que vai fazer diferença no seu negócio. É o que vai fazer a sua loja dobrar as vendas. Por quê? Porque a cliente, ela vai conseguir visualizar todas as peças que realmente representam o desejo de imagem dela e também tem a ver com o que ela quer, né, em questões de proporção. O nosso olho, ele busca por harmonia, por equilíbrio, né? Então, quando a gente fala das proporções corporais, é por causa disso, a questão do equilíbrio, né, da harmonia. Mas cada mulher tem o seu desejo de imagem singular, que é só dela. Então, é importante a gente respeitar, né, respeitar o desejo de imagem. Tem mulheres com a silhueta ampulheta, por exemplo, que é a silhueta mais equilibrada, mas que não quer valorizar determinadas regiões e gosta de usar a roupa mais folgada. Então, é respeitar, mas também conhecer. Porque conhecer as técnicas é importante, porque você vai solucionar o problema da sua cliente com os seus produtos. Você vai realizar o desejo das suas clientes com os seus produtos. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar, né, mais voltado mesmo para a cliente. As pessoas não são iguais, elas são diferentes e elas realmente querem parecer diferentes. Nós somos únicas. Então, essa questão da morfologia corporal, quando a gente fala em biotipo, né, é um tema que é interessante, é um tema bem interessante, mas é um tema muito amplo. Por quê? Porque abrange os sonhos, né, das mulheres, os desejos, envolve muita coisa, né? Então, por isso que vocês, lojistas, são privilegiadas, né, de terem esse contato diário com essas mulheres e vocês podem ajudá-las no dia a dia, né, a resgatar a autoestima, a confiança, tá? Então, por isso que essa questão aqui que eu trouxe hoje, como dobrar as vendas da sua loja, entendendo o biotipo da cliente. Cliente satisfeita, compra mais. Loja que dá um atendimento humanizado, personalizado, vende mais. E vende de forma assertiva. Não é vender por vender. Esse varejo de vender por vender já acabou. Tá? Você pode hoje vender uma peça de qualquer jeito, mas aí a cliente não volta. Então, por isso que é importante vocês se posicionarem,
né? Ter essa postura de entendimento, de compaixão, de acolhimento, né? A cliente se sentir acolhida, porque sabe que aquela equipe de vendas, né, entendeu o que ela de fato quer, né? Então entregou ali uma modelagem que de fato tem a ver com ela, representa o desejo de imagem dela. Então por isso que é importante a gente se debruçar, né, no desejo de imagem da cliente. A cliente, ela é a estrela do seu negócio, tá? Então por isso que eu gosto sempre de falar sobre esse tema, né, da morfologia corporal. Como eu falei, é um tema que a maioria das mulheres tem alguma questão, as pesquisas mostram isso. Então, na hora que você consegue resolver a dor daquela mulher, né, que você consegue entregar o que de fato representa aquela mulher, né, e ela sai dali da sua loja com segurança. Então, assim, a sua loja vai para um outro patamar. Então, esse é o atendimento que hoje o atendimento que hoje faz diferença no seu negócio. Eu sempre gosto de trazer esse tema aqui para a gente conversar, porque morfologia corporal, existe um certo tabu, e quando as mulheres conseguem se enxergar, imagina ela ir na sua loja comprar um produto e ela conseguir se reconhecer no espelho, isso não tem preço. Um conselho que eu dou é que vocês tentem cada vez mais fazer esse atendimento humanizado, né, observando de fato o que é que essa cliente quer, né, o que é que satisfaz essa cliente, tá? É importante que tudo isso seja feito com foco de fato na cliente, tá? Não é só vender por vender. Tenho muita dificuldade de entender o biotipo das minhas clientes. Você ensina isso no seu curso? Sim, eu ensino isso no curso. Inclusive, eu estou com a lista de espera aqui no link da minha bio, tá? Ali no link do meu perfil. Quem quiser participar da próxima turma, eu vou fazer uma jornada agora ainda esse mês. E depois da jornada eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. Eu tenho um curso chamado Lojas que Vendem. O curso, ele possui 3 pilares: arquitetura, visual merchandising e consultoria de imagem. O tema da aula de hoje, ele está inserido na consultoria de imagem, tá? Então, quem quiser participar, coloca lá o nome na lista de espera, que vocês serão as primeiras a serem avisadas. As primeiras informações eu vou enviar para a lista de espera. Que lindo trabalho você está desenvolvendo, Simone. Parabéns. Escuto como cliente e adoraria ser atendida em uma loja que teve você como mentora. Ai, minha gente, muito obrigada, Dalila. Obrigada. Lido com as madrinhas de casamento, noivas todos os dias, e é isso mesmo. A questão, gente, é a gente ter um olhar diferenciado para o outro, tá? Assim, eu acho que isso extrapola, né, qualquer relação de trabalho e tudo. Então, assim, a gente tentar entender realmente o que essa cliente quer. Não olhar para a cliente como, quero só, né, a venda. Não, vai além. Uma venda assertiva faz com que a sua cliente fidelize, faz com que ela volte na sua loja. E essa é a construção, né, que a gente faz, né, de tijolinho em tijolinho. A gente vai ali colocando os nossos conhecimentos, né, a nossa humanização. Hoje eu trouxe esse tema também com a pitada de humanização, porque é o que falta hoje muitas vezes. Então você chega numa loja e muitas vezes a equipe de vendas apresenta qualquer coisa, mostra tudo da loja e ao mesmo tempo não mostra nada. Porque a partir do momento que você mostra tudo, a cliente tem o olhar dispersado ali. Então, quando você conhece a cliente, quando você entende que ela quer valorizar aquela região do corpo, então você entrega a ela a peça, né, mais adequada.
Então, isso faz diferença no atendimento e a gente já percebe um movimento, né, de lojas já incorporando esse tipo de prática. Por quê? Porque esse tipo de atendimento hoje é o que vende, né? É o que faz a sua loja vender, é o que faz a sua loja se destacar no segmento. Então, vale muito a pena, né, vocês tentarem, né, conhecer a fundo a questão das técnicas relativas à proporção corporal e associar a isso o desejo de imagem da cliente, que tem a ver com estilo, né, estilo pessoal e tudo, a questão das cores, os truques de styling. Vão ter truques de styling, por exemplo, que vão evidenciar determinadas regiões. E vai ter cliente que não vai se sentir confortável. Então, assim, por isso que é importante entender, né? Se vocês estão aqui no varejo, né? Acredito que boa parte já esteja no varejo há algum tempo, mas vocês sabem que mudou muito o comportamento do consumidor, né? E acompanhar essas mudanças é fundamental para, de fato, fazer diferença, né, nos resultados. A gente também trabalha com resultados. Não adianta, né, assim, ter uma loja linda, maravilhosa, tudo perfeito, produtos de qualidade, mas no atendimento você não consegue ali entregar o que de fato a cliente quer. Então, muitas lojistas pensam, a cliente achou caro, eu mostro tudo, a cliente não leva. Então, tem muito a ver com isso. Então, será que o problema está mesmo na cliente? Porque a cliente está ali, ela quer, ela entrou na sua loja, ela já deu o primeiro passo. Concordam? Então, vocês também precisam fazer a parte de vocês. Precisam dar esse acolhimento, né, que é a parte da técnica associada também a essa parte humana, né, de entender o que ela quer, entender o desejo de imagem, para de fato você entregar algo de valor. Então, esse tema de hoje é um tema que vira e mexe eu trago pra gente conversar aqui, porque é um tema que mexe com as mulheres, né, e o público de vocês é composto por mulheres. Então, na hora que essa mulher entra na sua loja e ela tem esse tratamento, né, que você explica, não veste essa saia não, porque essa aqui vai acentuar essa região que você não quer evidenciar. E você explicar o porquê. Porque essa saia é estampada, porque o fundo dela é essa cor. Então, assim, é importante que vocês tenham esse olhar, né, de você entregar algo de valor. A cliente, ela quer viver uma experiência de valor com a sua loja, tá? Então, a sua marca, ela se constrói através de valores, tá? Então, a partir do momento que você valoriza esse tipo de humanização, esse tipo de atendimento, vocês vão perceber que as clientes vão passar a valorizar os produtos muito mais. Então, às vezes, a gente fica cobrando muito da cliente. A cliente não quer, a cliente acha caro, a cliente isso, a cliente aquilo. Mas o que de fato, o que a lojista está fazendo, né, nesse caminho de realmente acolher, no sentido, não é só acolher, tratar bem, ou servir um cafezinho, ser gentil, sair. A gente sabe que já é, né? Já tem que ter. Mas eu digo de você realmente falar a língua da cliente, né? De você tocar exatamente aonde ela quer, né? Tocar nos desejos dela. Porque vocês vendem desejos, vocês vendem transformação, tá? Então, por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu procuro falar para que a gente possa ampliar, né, o nosso olhar. Às vezes a gente fica muito colocando a culpa na cliente, mas será que a gente não pode também dar o nosso passo e tentar melhorar nesse sentido? Não é só tratar bem a cliente, isso aí toda loja trata, né, pelo menos a maioria, mas eu digo assim, de você realmente fazer um atendimento diferenciado, tá? Você explicar que essa manga mais bufante vai, né, chamar atenção para essa região. Enfim, então são várias
técnicas que vocês podem aplicar e que vão fazer diferença. É isso que faz diferença na hora da conversão das vendas. É isso que faz diferença na hora que a cliente tem que escolher entre a sua loja e a da concorrência. Você sabe que para moda praia fica ainda mais difícil dar uma consultoria para cliente. Como ser mais eficiente nesse ramo? Moda praia pode explorar a questão das cores, combinação de cores, a questão, vamos supor, o biquíni, um biquíni mais fino, é um biquíni mais grosso. Então vamos supor que ela tenha a região do busto maior. Então, a questão da alça do biquíni, se o ombro for muito largo, a alça fina vai fazer com que o ombro aparente ser mais largo ainda. Então, o ideal é que o biquíni seja com uma alça mais grossa, se o ombro for largo e ela quiser disfarçar um pouco. Então, tudo isso que eu tô falando serve também para moda praia. Eu tenho aluna que tem uma loja de moda praia, é moda íntima e moda praia. E você utiliza demais todas as técnicas, tá? A questão das cores, estilo também. Estilo vai em tudo, é roupa, é sapato, é acessório, moda praia, moda íntima. Estilo independe, né, da peça, então serve também, viu, Maria? De um modo geral, era isso que eu queria trazer para que vocês tenham um pouco mais de acolhimento com essa cliente, no sentido de ser mais assertiva no que ela quer, para que evite a cliente de entrar na sua loja e dar aquela desculpa, não, tô só dando uma olhadinha, ah tá, obrigada, eu vou dar mais uma olhada, volto aqui. Então assim, se vocês apresentarem a modelagem adequada para a cliente, a modelagem, as cores que realmente tenham a ver com a cliente não vai dar uma olhadinha, né? Não vai sair, ah, vou dar uma olhadinha aqui e volto. Entendeu? A gente sabe que quando a cliente é fisgada, ela compra. Então, por isso que é importante vocês se atentarem para esses detalhes, para que vocês possam fazer vendas assertivas, para que vocês possam, de fato, se posicionarem no segmento de vocês, né? Fazerem diferença, né, na hora de um atendimento. A cliente hoje, ela tem milhares de opções. O que vai fazer a cliente parar na sua loja e comprar de você? Reflitam. Então, assim, vocês precisam entender o que essa cliente quer, tá? Hoje, as pessoas não têm esse tempo todo de ficar procurando em várias lojas, sabe? Ah, o dia todo lá na loja, a vendedora tá ali descendo as roupas todas. Não existe mais isso. Na hora que a cliente chega na sua loja e a lojista faz um diagnóstico seu ali, né, da cliente, e entrega as peças, né, adequadas ali, não tem erro. Então, falta um pouco essa questão de se permitir também conhecer as técnicas, fazer diferente, investir mesmo no negócio de vocês. Na hora que você, lojista, valoriza a sua marca, valoriza a sua loja, a cliente passa a valorizar também. É um ciclo ali, é natural. Né? Na hora que a lojista, ela oferece esse atendimento humanizado, ela sabe exatamente as modelagens, as cores, né? O styling que vai fazer ali e a cliente vai gostar, você vai para um outro patamar e evita esse atendimento de ficar o tempo todo mostrando qualquer peça, mostrando de qualquer jeito. Então hoje, gente, eu queria mais falar sobre esse assunto, tá? Eu vou sempre estar trazendo aqui outros assuntos para a gente conversar. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Quem quiser me mandar sugestões de temas, também pode me mandar. Vai ser um prazer, eu adoro conversar com vocês, com as minhas seguidoras. Quem tiver interesse, né, em participar da minha nova turma, eu vou abrir inscrições, né, em breve. Mas antes tem a jornada, que vai ser uma jornada gratuita. Então, quem quiser se inscrever, né, colocar o nome na lista de espera, as pessoas que colocarem o nome na lista vão ser avisadas em primeira mão sobre todas as informações referentes tanto à jornada quanto ao curso. Vai ser um prazer aqui
ter vocês comigo. Quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. E a gente vai se encontrando por aqui. Eu tô sempre fazendo live, eu aviso nos meus stories. Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam refletir sobre esse tema. É um tema que realmente faz diferença, né, na hora do atendimento e principalmente na conversão das vendas, tá? Então, na hora que você faz um atendimento humanizado, um atendimento personalizado, focado de fato na cliente, você aumenta as chances de você dobrar as vendas da sua loja. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que será um prazer tê-las, né, comigo, e eu estou à disposição, tá bom? Então, um beijo enorme, boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.